Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente está trazendo uma discussão muito atual, né, que é a função do novo policial, né, a inteligência artificial trabalhando aí em todas as áreas. Eu acho que a gente precisa discutir, debater. A gente está falando nos bastidores aqui, o Dr. Ricardo, o Dr. Guilherme também. A gente não tem receita de bolo. É um programa que é construído todos os dias, o tempo todo a gente discutindo, trazendo à baila assuntos que a gente não vê na grande mídia, porque faz o sujeito pensar, né? A gente precisa pensar no futuro, pensar nesse desenvolvimento todo que vem por aí. O desenvolvimento tecnológico está aí, mas tem outras ferramentas como a inteligência artificial que precisa ser discutida, né? Dentro dessa discussão toda a gente vai falar também do direito médico, né? Essa relação que tem entre a judicialização da saúde, a condição do médico e a relação médico-direito e paciente. Eu acho que a gente precisa discutir tudo isso, discutir essa função. Eu acho que uma dos grandes desafios da relação humana hoje é entender qual é o papel do ser humano nessa sociedade tão líquida de Balma, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, né? Já falando para vocês, quem quiser assistir no mobile é só baixar, pelo menos no Google Play, né? A TV Banqueta. O aplicativo já está disponível. Também na tvbanqueta.com.br ao vivo, você consegue ver o programa. E no canal 6 da NET, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Dr. Guilherme, seja bem-vindo, é um prazer te receber. A gente falar de todos esses direitos e dessa evolução é muito importante. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui. Meu amigo Ricardo, meu novo grande amigo. Obrigado. Ricardo, amigo do Cadu, os dois, né? Seja bem-vindo, obrigado ao Cadu aí por ter cedido essa pauta, conseguido essa pauta pra gente, que é muito importante. E esses dois aqui, Cadu, vai voltar mais vezes, porque o assunto aqui nos bastidores já rendeu uns 10 a 15 minutos de prosa. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, viu? Muito obrigado, eu sinto honrado estar na presença do senhor e do Dr. Guilherme, e sempre o nosso objetivo é colaborar para que a sociedade avance na busca de novas opções, tanto do direito como do convívio social. Vamos vamos pôr o dedo nessa ferida e lenha nessa fogueira de uma vez. O senhor escreveu um artigo lá sobre o novo policial, né, e a nova polícia, né? Como que a gente pode entender esse novo policial? Como é que vai ser trabalhado essa nova forma de persecução, tanto judicial como também essa adaptação dessa polícia com esse mundo novo e líquido que a gente tem vivido? Tá, em verdade foi um trabalho de pós-graduação pela Faculdade Dom Helder Câmara, em especialização em criminalidade, violência e direitos humanos. E o trabalho chama-se Um Outro Olhar Qual Polícia. Nós observamos que a opinião geral do cidadão comum, ela é muito parecida, ela não altera. Então eu quero a proteção da minha casa, do meu carro, do meu dinheiro, ou seja, do meu bem patrimonial, e da minha pessoa e da minha família. Nós todos somos livres para ir e vir. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: e os presos, aqueles reclusos, quem é que se importa com a opinião desse pessoal? E principalmente, qual a opinião deles sobre a polícia? Daí surgiu, qual polícia? É um grupo que ele poderia, como pesquisa científica, você deve dar o anonimato para quem você vai oferecer as respostas, porque senão não é pesquisa científica. Então ele poderia simplesmente fingir, dar informações imprecisas. Todavia, o que se observou foi a sinceridade e a espontaneidade das informações. Com isso, a pesquisa faz surgir
Que tipo de polícia que nós precisamos? Isso é que é interessante. Então, esses elementos, esses cidadãos, são aqueles excluídos pela sociedade. A sociedade vira as costas para eles, deixando-os à mercê de suas ações, obviamente, e consequências, e ninguém se preocupa com eles. Isso que despertou em mim essa intenção, desse trabalho. Esse trabalho norteia um futuro também? A gente Sim. pensar assim, trabalhando, fazendo esse tipo de pesquisa, norteia a ação futura dessa nova polícia que você pensa? Sim. Em verdade, eu diria, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, se me permite dizer dessa forma. Eu sou delegado de Polícia Federal aposentado, agora advogando. E o que eu percebi, e essa pesquisa deixou bem claro, é que a Polícia Federal tornou-se um modelo piloto para que as demais polícias avancem. Por que eu digo isso? Primeiro porque a seleção, e isso inclusive está na pesquisa, a seleção do policial federal, ela se faz dentro de um grupo de cidadãos, na sua maioria pessoas com curso superior de polícia, concurso superior, e obviamente com uma forma de atuar diferenciada. Por que a Polícia Federal tem e alcançou esse respeito que ela tem hoje em dia pela sociedade, pelos profissionais dos direitos, ou melhor, pelos operadores de direito, e inclusive pelos reclusos? Pela forma transparente que ela faz as suas apreensões, as suas operações. Então, a primeira coisa, respeitar os direitos humanos, independente de quem quer que seja o agente do crime, ele terá o nosso respeito. Ele terá garantida a sua integridade, ele terá o seu direito preservado, ele ele comunicará com um membro da família ou com o seu advogado, e isso já faz parte dos direitos humanos. Então, essa polícia, ela tem já esse formato de uma polícia republicana, moderna. Então, nós estamos caminhando para isso. É óbvio que para mudar-se um paradigma, há necessidade de que a sociedade comece a evidenciar o que ela quer. Isso é só o tempo. Uhum. Como é que você vê, não vou te tratar de senhor, Não, tá? fica à vontade. Como é que você vê, dentro desse artigo que você escreveu, dentro da experiência que você tem na polícia, de todo o arcabouço que você já tem, como é que você enxerga a inteligência artificial e as ações da polícia? A gente estava falando há pouco tempo que vai ser difícil até de criminalizar determinado tipo de conduta. Como é que a gente vai trabalhar isso? O direito penal, ele é muito, eu acho, extraordinário, porque no direito penal não há dúvidas, você não pode ter dúvida. Você tem que caracterizar bem dentro da tipificação penal. Então não há crime, né, sem que haja definição anterior, tampouco a pena aplicada. Nós estamos caminhando para o surgimento de novas condutas que ainda precisam ser trabalhadas. E isso somente o nosso legislativo e o anseio da sociedade é que vai trazer para o novo Código Penal, que vai ter que ser modificado realmente para atualizá-lo. Uhum. E com base nisso, o que a gente verifica? Algumas condutas terão que ser modernizadas, outras deverão deixar de existir. Quando teve a reforma do Código de 1984, eu participei, e um dos expositores e presidentes lá do seminário foi o Dr. Jair Leonardo, que foi meu professor. Eu lembro que o que se discutia naquela época, e isso me marcou muito na minha vida profissional, assim eu digo como conhecimento jurídico, que se discutia retirar do Código do crime a figura da mulher honesta. O que é a mulher honesta? Naquela que já vem desde 40 o Código. Uhum. Então, isso foi uma questão que foi modificada, que foi retirada da partir daquele seminário, porque atualizou-se. Precisa de outra reforma? Claro. Hoje nós temos os crimes cibernéticos, como você diz, a inteligência artificial. O que está acontecendo? Vão surgir e já estão surgindo novas condutas. Eu ainda falei com você que existem algumas instituições internacionais
que, para fugirem da competência das autoridades públicas, judiciárias, policiais e promotores, etc., eles já começaram a trabalhar com navios, com seus servidores em águas internacionais. Que hoje nós temos a nuvem, inclusive, né? Na verdade, então, olha só a amplitude do que pode surgir de condutas delituosas a partir daí. Hackers especializados, para você conseguir alcançá-lo vai ser mais difícil. Pedófilos, para você alcançar vai ser mais difícil, porque vai ter toda uma rede estruturada fora de águas de competência. Aí entra essa nova polícia. Ela tem que ser pautada em novos paradigmas que vai determinar que a Polícia Federal, eu falo e com muito orgulho, ela tem em todas as operações, e qualquer um que estiver nos assistindo, é só pesquisar, é difícil você encontrar a resistência. Nós trabalhamos com muita segurança. Qualquer operação da Polícia Federal, primeiro, é dentro da legalidade, é pautada em garantir todos os direitos de quem você está investigando. E, óbvio, se eu estou te investigando, eu não posso chegar para você durante esse processo de investigação e te falar, estou te investigando nisso e nisso. Aí seria muito infantil. Qualquer advogado inicial falar, mas peraí. Então, algumas coisas, obviamente, você tem que preservar. Mas, à medida que você vai avançando no trabalho, você percebe que a Polícia Federal vem desempenhando um trabalho extraordinário, de inteligência principalmente, que você não vê resistência das prisões. Muito difícil. O que você vê, às vezes, a mídia fazendo o seu trabalho, obviamente, que é de comunicar algumas imagens e com isso, muitas vezes, os bons advogados, como não tem talvez uma tese bem sustentável naquele momento, ele começa então a aparecer na mídia também para contrabalancear aquela imagem. É operação midiática. Mas a técnica que nós sabemos, o delegado de Polícia Federal, ele fez uma representação para um juiz. E essa representação passou na mão do Ministério Público também, que todas essas autoridades, esses funcionários públicos, não há diferenciação entre eles, cada um tem a sua atribuição, um julga, um oferece a denúncia e o outro investiga. Cada um tem a sua... por quê? Porque o poder não pode ser total. Se você desse a totalidade de um poder, principalmente o penal, na mão de um único funcionário, é muito perigoso. É o que nós chamamos de contrapesos. Então isso freio contra isso é necessário para que haja democracia. E eu estava falando com o Dr. Guilherme aqui ainda há pouco, eu tenho para mim, no primeiro momento, que o delegado de Polícia Federal, eu estou falando como delegado de Polícia Federal, aposentado, o delegado, ele é aquela primeira figura que garante os direitos fundamentais do cidadão. Então, na sua atuação, ele é aquele que garante o próprio Estado democrático de direito. Porque ele que vai ratificar a prisão em flagrante, ele que vai garantir a integridade do preso. E ele tem, em média, de meia hora a 1 hora para decidir onde ele estará sobre o foco de todos os demais. Advogado, juiz, promotor, procurador, os próprios profissionais que trabalham com regedoria. Então, esse profissional é exigido muito dele, ele tem que ter uma especialização muito, muito interessante. E hoje nós estamos vendo na Polícia Federal essas operações ocorrerem em função disso. Quem está à frente dessa investigação? É lógico, é uma equipe, ninguém trabalha sozinho. É a somatória de inteligências, de homens probos. A Polícia Federal tem essa característica. E a honra que eu tenho de participar do quadro dela, agora já do lado de fora, né? Mas o que eu percebi durante 35 anos da minha carreira? A Polícia Federal corta na carne. Aquele profissional ou aquele cidadão que pretende entrar para a Polícia Federal, que tem objetivos obscuros, escusos, pode ter certeza que ele não se dará bem. É uma questão de tempo. E a Polícia Federal é muito hábil para detectar
nos seus quadros aqueles que vão tergiversar da sua função, que a sociedade deposita no policial federal. E isso vem... Se você deixar, eu vou falar até Não, vai ficar bom. Não, doutor, me ajuda. E isso vem exatamente voltando agora para o foco da pesquisa, que a resposta foi essa: qual polícia? Então eu não vou nem ler aqui os índices, mas eu posso adiantar. Surgiu primeiro como qual polícia, perguntado para os presos, para os reclusos, eles falam, em primeiro lugar, bombeiros, segundo lugar, Forças Armadas, terceiro lugar, Polícia Federal. Depois vem Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar, por último. Ora, essa pesquisa eu consegui, como foi dito no início, por pesquisa com presos. O que houve? Eu fui pesquisar mais um pouquinho para instruir o trabalho e duas autoras do livro chamado Elemento Suspeito, não lembro o nome exato delas agora, depois eu até Silvia Menecucci, depois eu lembro e passo se alguém precisar. Elas fizeram uma pesquisa em 2005 com pessoas livres do estado do Rio de Janeiro e obtiveram, tecnicamente, a mesma porcentagem que eu obtive na minha pesquisa em 2007. Aí você fala, pô, mas essa pesquisa foi em 2007, nós estamos em 2019, 12 anos. Me pergunte, mudou alguma coisa? E eu vou te responder, não. A segurança pública vem sofrendo um desmanche. Muitos policiais sofrem de frustrações, tem muitos alcoólatras. Aí eu vou te responder uma outra coisa. Mas por que isso? A frustração de não conseguir exercer a sua função, seu mistério, com todo o reconhecimento da sociedade. Eu fiz uma vez um vídeo para o pessoal da Polícia Civil, que estavam se formando, eu falo exatamente isso para eles. Olha, o primeiro policial não pode ser o jagunço do Estado. Ao contrário, a Polícia Republicana, o policial, ele é da Constituição, das leis. Independente do governo, A, B, X ou C. Sem ele não há democracia. Exatamente. Então, quer dizer, se amanhã tiver o governo com tendência X ou Y, não importa, o policial, ele tem que agir de acordo com a Constituição e as leis. Garantir o Estado democrático de direito. Esse é o policial que a sociedade quer. E nesse trabalho houve essa semelhança, e aí vem a pergunta, por que bombeiros, em primeiro lugar? Deixa eu fazer uma interrupção. Claro. Vou fazer a pergunta aqui, vou bater um papo com o Guilherme, e eu quero saber dos bombeiros, porque é uma das profissões mais nobres que nós temos, né? Então, Guilherme, o que é o direito médico? Muito bem, o direito médico, ele, ao contrário do que um leigo pode pensar, não existe um código de direito médico, não existe um estatuto de direito médico. O direito médico é um conjunto de leis, de normas, de regras que tem por objeto o estudo do exercício da profissão de medicina. Seja do médico com um paciente dentro da relação médico-paciente, seja com o médico em relação ao seu colega médico, seja com o médico empregado e por aí vai. Quais são se a gente pudesse colocar, não vamos fazer uma escala não, mas quais são os principais problemas relacionados com o direito médico que a gente pode entender hoje na sociedade? Bom, a nossa sociedade como um todo, ela vem judicializando várias relações. Se é comum judicializar questões de vizinhança, de batidas de trânsito, entre sócios numa sociedade. E a relação médico-paciente não ficou de fora desse fenômeno. Eu diria que o principal problema que a relação médico-paciente hoje enfrenta para a judicialização do exercício da medicina vem a ser uma má compreensão do que vem a ser a obrigação do médico. O leigo tem, em geral, o pensamento de que o médico tem a obrigação de curar, quando, na verdade, essa não é uma obrigação, via de regra, do profissional da medicina.
O médico ele tem a obrigação de dedicar todos os cuidados, a melhor técnica médica para obter o melhor resultado, que não necessariamente possa ser a cura. É o que ocorre, por exemplo, dentro de algum tratamento oncológico, em que não se há perspectiva de cura, mas sim de aumento aí, da sobrevida do paciente. O doutor Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe não sei se eu posso colocar dessa forma, mas um percentual, por exemplo, o médico ele atende, faz parte do ser humano também. Então ele atende, por exemplo, 100 pessoas num dia. Existe, por exemplo, numa judicialização, essa análise também, ele acertou 95% dos diagnósticos, errou um e a pessoa morreu. Isso conta também num processo de judicialização? Conta pontualmente. Se o médico precisar comprovar em juízo que ele é um médico que reúne condições profissionais, habilidades profissionais, que se encontra devidamente formado, ele pode se utilizar desse dado. Agora, pegando um gancho na sua pergunta, é interessante trazer a público que um dos grandes motivos da judicialização da medicina é justamente o excesso de atendimento. Veja bem, quanto melhor construída a relação médico-paciente, menor a chance de se ter um processo judicial. Os médicos hoje, alguns compelidos aí por metas de planos de saúde, têm que atender aí uma infinidade de pacientes numa tarde de consultas. Nós fizemos um levantamento, em geral, sem muita controle de estatística, só a título mesmo de curiosidade, e chegamos a algumas especialidades médicas que chegam a atender 50 pacientes num dia. Ou seja, uma consulta aí com menos de 10 minutos, você não consegue fazer uma anamnese correta, você não consegue se entrevistar adequadamente com o seu paciente e a chance de você fazer um diagnóstico errado aumenta significativamente. O estresse tem sido um problema na relação médico e hospital, não médico e paciente, mas médico, a relação do médico com o hospital ou com a clínica. Esse estresse, essa demanda muito grande, tem sido um problema sério, até de depressão entre a classe? O estresse é um mal da humanidade como um todo. O profissional da medicina não está imune a ele, especialmente aquele profissional da medicina que atua no SUS. O Sistema Único de Saúde hoje, pegando um gancho com o que o Dr. Ricardo falava, faz com que o profissional da medicina, não raro, se frustre no exercício profissional. Ele tem a técnica, ele conhece o que deve ser feito, sabe onde está ali a possibilidade de cura ou de amenizar a dor do paciente, mas lhe faltam recursos em todos os sentidos. O médico, quando se depara diante dessa situação e pressionado pelo paciente, pela família do paciente, ele sem dúvida sofre desse estresse, e isso diminui a qualidade do atendimento e da relação médico-paciente. O Guilherme, eu tenho notado, eu entrevistei aqui a doutora Alda, que ela falou da medicina integrativa. A gente tende a voltar àquela medicina mais humanizada, apesar da gente também ter que colocar nessa conversa a inteligência artificial também, todo esse aparato tecnológico que vem aí, mas essa relação médico-paciente, uma relação mais humana, ela evita esse tipo de estresse também, esse tipo de ação do próprio paciente, né, de judicializar a situação? A humanização do atendimento e da relação médico-paciente é o que está inclusive previsto no novo Código de Ética Médica, em vigor já no ano de hoje. Mas o que se pretende mesmo é resgatar os valores que a medicina foi construída. Então,
se fizermos uma análise histórica e pegarmos aquele médico da família, aquele médico de confiança da família, que era o primeiro a fazer um diagnóstico, uma consulta, nós vamos ver que esse era o desejado e ainda é o desejado. Essa relação médico-paciente próxima, mais humanizada. Sabemos que nos grandes centros isso é um pouco difícil, mas é o que se deseja. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui para a gente tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. Em Nova Lima, o esporte em geral está em franca expansão. Várias modalidades esportivas são oferecidas aos novalimenses que participam de competições e eventos realizados na cidade. O curso de natação é uma novidade da Prefeitura Municipal de Nova Lima que visa dar oportunidades para crianças e jovens de 10 a 18 anos. A natação, ela promove a boa saúde, favorecendo a descoberta de novos talentos e ainda ela incentiva os seus praticantes a se tornarem atletas profissionais. Eu acho o professor muito legal, mas ele é um pouco exigente. Exigente, mas é assim que tem que ser, né? É o professor. Mas eu acho ele muito legal. Eu já fiz balé, já fiz outros cursos, mas a natação é a que eu mais gostei. Eu espero da natação que no futuro eu consiga alguma coisa com ela. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral, deixa eu rolar uma bola para o Dr. Guilherme aqui de uma vez. Dr. Guilherme, quais são os desafios de militar nessa área do direito médico? Bom, o profissional do direito que pretende atuar na área do direito médico, ele tem que se adequar a um estudo, porque ele vai ter que ter conhecimentos que lhe escapam, né, na formação enquanto bacharel de direito. Então ele vai ter que se aproximar um pouco da literatura médica, dos códigos lá de deontologia da medicina, do código de ética médica, do código de processo, né, que tem vigor lá no Conselho de Medicina, e estar em constante estudo, avançando aí no entendimento da jurisprudência e da literatura acerca do tema. Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho dos bombeiros. É uma profissão que... Nós hoje já estamos falando aqui de medicina e vamos falar dos bombeiros agora, que é só nobre. Se você me permitir, só para a título de informação, eu vou dar uma lida aqui porque não tem... Não, fica à vontade. Uma das perguntas foi assim, primeira ideia que vem à cabeça quando pensa em polícia. Aí os reclusos responderam, a maioria a polícia, a primeira ideia que vem, violenta, corrupta e abusiva. Raiva, ódio, medo, pavor, não se deve fazer nada errado, segurança, nada, ineficaz, quer distância, repressão. E depois veio, e o que leva a polícia a abordar um cidadão na rua? Aí vem, que seria suspeita, vem a cor da pele, modo de vestir, atitude, outros fatos, não souberam responder. Com relação aos bombeiros,
Eu queria falar isso para você ver como é que a pesquisa é interessante, né? Você vai pegando dados que você interpreta assim. Como é que é a atuação do policial militar, por exemplo? Que na pesquisa ele ficou por último. Eu vou chegar no bombeiro. Por que bombeiro? O que o bombeiro faz para todos nós, em qualquer lugar do mundo? Ele nos salva. A sua função é de salvar e de ajudar. Ele não tem atribuição repressiva. Então, o bombeiro, independente de você ser um agente do crime, um médico, um policial, um comerciante, um bancário, etc., ocorrendo a fatalidade, ele vai chegar e vai te ajudar. Uhum. Então, não há distinção. Por isso que os reclusos escolheram o bombeiro. Ele não tem atribuição repressiva. Aí vem a segunda, Forças Armadas. Isso na sequência da pesquisa que surgiu. Por que Forças Armadas? Ora, a maioria dos presos que nós fazemos uma pesquisa estão mais ou menos na nossa faixa etária. Nós vivenciamos um período em que se predominava a administração pública por militares. E naquela época você ainda tinha liberdade de andar na rua em tese, com maior segurança. Uhum. E eu pergunto isso para eles, mas vem cá, você sabe como é que foi o período? Você sabe pelo menos o que a história fala, o que nos remete lá no passado? Não sei, porque você tem que pensar. Naquela época os direitos humanos, esses direitos que se vê hoje, o advogado chegando, não se tinha isso. Embora houvesse a manifestação da atividade jurídica, né? Os operadores de direito trabalhavam, mas não era igual hoje. Quer dizer, houve uma mudança de paradigma daquele período para hoje. E aí você começa a perguntar, por quê? Naquela época, seu pai falava assim, esteja dentro de casa 10 horas você estava dentro de casa. Hoje em dia, nossos filhos com 12, 13, 14 anos estão saindo às 10 horas para ir para as baladas. Uhum. Então, houve uma mudança de paradigma, obviamente induzida por veículos de formação, como é que fala? Os veículos de informação. De informação, elas vão mudando algumas condutas, e a sociedade, aquilo que eu falei, vai depender do que a sociedade quer. Uhum. Então, os bombeiros, nesse sentido, eles destacaram nesse sentido as Forças Armadas por isso. E por que Polícia Federal? Mas por que Polícia Federal, então? Pela formação, pela forma como ela atua, pela sua transparência no atuar. A Polícia Federal, ela cumpre fielmente a decisão judicial. Eu posso ter acabado de prender ele agora, e se vier o doutor com habeas corpus, na hora, não se discute a decisão judicial. Isso não significa que eu não vou continuar com a investigação contra você e vou trabalhar um pouco melhor para que o doutor não tenha, consiga te libertar nesse sentido. Uhum. Eu lembro de uma época em que os delegados tinham autorização para assinar o mandado de busca e apreensão. Uhum. Quando isso foi retirado dos delegados, eu vi alguns colegas falando, acabou a polícia. Não acabou a polícia. Ela teve que se adaptar o novo formato que a sociedade queria. Pegando um gancho para a gente finalizar, a polícia vai ter que se adaptar a essa nova forma de atuação? A polícia, ela não pode ficar estática num processo denominado de brutalidade, por exemplo. É que eu falei, o policial não pode ser jagunço do Estado, nem militar, nem civil, nem federal. Então a polícia tem que se adaptar. Já está se adaptando. Nós temos hoje softwares de cruzamento de informações que nos auxiliam. O que se fazia ontem, que se demorava, e aí voltando para o início da sua pergunta da inteligência artificial, o que se fazia demorando, sei lá, 1 mês, 30, 60, 90 dias, hoje você faz em questão de segundo, à medida que você alimenta. E aí, um dado interessante. O delegado de polícia, ele no exercício do seu mistério, para te investigar, ele precisa, por exemplo, obter informações, muitas vezes pessoais. Tem algum problema nisso? Não. Seu nome, onde você mora, eu não estou entrando na sua intimidade, são dados cadastrais. E principalmente no que se refere à interceptação telefônica e de dados cadastrais, etc., sempre houve uma certa resistência das empresas, alegando o direito constitucional, que não deve fornecer. Concordo plenamente.
tem que haver controle e rigidez nessa concessão. Todavia, podem procurar aí na internet, existem algumas empresas que, se eu entrar como uma empresa, eu não devia nem estar ensinando isso em rede, né? Mas se eu entrar numa empresa estabelecida, eu pago X, eu obtenho todos os dados da sua pessoa, inclusive títulos protestados, os últimos 3 telefones, os últimos carros, quantas... Ora, então há uma incoerência aí. A autoridade policial estabelecida, um cidadão que estudou muito para se diferenciar da média, obviamente, ele consegue alcançar a sua nomeação, passa num concurso onde é investigado o tempo inteiro, no exercício, presidindo o inquérito policial, um instrumento que existe para isso, para investigar o crime, definir a materialidade e a autoria. Ele vai, na hora que ele representa, existem pessoas, principalmente, que acham isso um absurdo, foi mais engraçado. Quer dizer que se eu criar uma empresa mesmo fictícia, eu pago e compro. Bom, isso é incoerente. Que polícia que nós queremos? Precisamos discutir esse assunto com mais profundidade. Você entendeu? Com mais profundidade. Bom, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Amanhã tem mais, recebemos aqui o Dr. Ricardo, seja muito obrigado pela sua presença. Nós vamos voltar aqui para discutir o pacote anticrime. Vamos, né? sim, se Dr. Guilherme, o senhor também. Muito obrigado. Nós vamos aprofundar mais esse direito médico, uma pauta que me interessa muito, viu? Para a gente poder aprofundar. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.